Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Minha rapaziada, no vídeo de ontem eu falei que eu queria ver esse Atlético em campo todos os dias. Chegou o dia, né? Chegou o dia da segunda rodada da Série B, confronto agora contra o Criciúma, primeiro confronto que a gente vai ter na Arena da Baixada, então estreia da Baixada na segunda divisão e óbvio, assim como foi a primeira rodada e assim como vão ser as outras 36 rodadas, o Atlético tem pressão pelo resultado, o Atlético tem responsabilidade pelo resultado, mas a gente vai puxar muito a conversa desse vídeo na questão do desempenho. O Atlético na estreia não foi um time muito bom. O Atlético na estreia não foi nem um time bom, se você pegar a atuação como um todo. Mas foi lá, venceu, é o mais importante. Só que vai chegar um momento que para você vencer você precisa ser uma boa equipe. Vai chegar um momento que para você vencer você precisa entregar mais do que simplesmente competitividade ou superioridade técnica maior do que seus adversários. Você precisa botar a bola no chão, jogar futebol, ou dentro da sua estratégia, tentar fazer o melhor jogo possível. E acho que é isso que o Atlético tem de missão contra a equipe do Criciúma. Ser uma equipe muito boa. O ponto de cobrança do Atlético na segunda divisão tem que ser esse. Se a gente não exigir que o Atlético seja uma equipe muito boa ao longo de uma Série B, a gente vai, pô, crescer quando, sabe? Nesse aspecto de cobrança, mas uma cobrança razoável, porque eu acho que o Atlético pode entregar, não é uma cobrança irreal, e uma cobrança que naturalmente traz retorno pra gente. O Atlético ele tem que ser um time que, porra, sobe com segurança, tanto na questão dos resultados, mas também no nível do futebol apresentado. E eu acho que pra gente entender como ser um time muito bom, a gente precisa lembrar quando a gente foi um time muito bom. Eu acho que a gente foi um time muito bom no Campeonato Paranaense, principalmente nos jogos que a gente conseguiu criar bastante. Eu acho que a gente conseguiu ser um time muito bom quando a gente empurrou o Operário pra trás, quando a gente empurrou o Cascavel pra trás, quando a gente empurrou o Cianorte pra trás. E nem tem muito a ver com o resultado, sabe? Porque alguns dos resultados que eu tô falando aqui foram empate. Mas foi um Atlético que criava pela direita, criava por dentro, atacava em transição, atacava no ataque mais posicional. O Atlético, porra, no jogo contra o Guarani de Bagé, por exemplo, que foi o nosso recorte antes de enfrentar o Maringá, teve uma grande atuação. Ah, o adversário é fraco. Mas se o também é fraco e a gente não teve uma grande atuação. Então, assim, de alguma maneira, o Atlético pode e o Atlético sabe como atuar muito bem. O Atlético pode e o Atlético sabe como, pô, se impor no campo e na bola, sabe? Então, assim, eu fico pensando, né? Não é só os jogos, mas os momentos da partida que a gente consegue ser o melhor Atlético possível. Me vem na cabeça, por exemplo, os jogos que o Bruno Zapelli é desequilibrante. Eu acho que na própria estreia que a gente viu o Atlético começar muito bem o jogo, tem muito a ver com a capacidade do Bruno Zapelli de articular o jogo. Quando você tem um articulador como o Bruno Zapelli, você tem muita capacidade de trazer o jogo para si, né? E acho que o Bruno Zapelli ele tem essa qualidade de fazer o jogo ser sobre o Atlético. O jogo ser sobre as intenções do Atlético de ganhar do adversário. Então, no final das contas, acho que o Zapelli tem uma importância muito grande nessa cobrança que eu acho que tem que existir do Atlético jogar um bom futebol. Então, assim, óbvio que ele tem outras boas companhias, Velasco, Luiz, Isaac, João, mas eu acho que o suprassumo do bom futebol do Atlético é o Bruno Zapelli. E, óbvio, a partir de agora a gente vai ter também uma pecinha que eu acho que vai contribuir muito. Lucas Esquivel. E assim, eu espero do fundo do coração que o torcedor do Atlético tenha paciência com o Lucas Esquivel. Eu espero do fundo do coração que o torcedor tenha, pô, tranquilidade de entender esse processo de volta à lesão do Esquivel. Porque o torcedor ele tá muito irritado pelo fato do Esquivel ter vivido um momento ali de quase ter saído, de ter se interessado com a proposta do River Plate, ele ficou e ele ficou para nos ajudar. E a gente tem o benefício de poder contar com um dos melhores laterais do futebol brasileiro. A gente não pode abrir mão disso. Mais do que não pode, né? A gente não deve abrir mão disso. Então, assim, eu tô fechadaço com o Esquivel.
obviamente, se ele se mostrar disposto a nos ajudar, porque qualidade a gente sabe que o Esquivel tem. É um jogador que tem muita qualidade de cruzamento, um jogador que tem muita qualidade de associação, jogador que tem muita qualidade de fazer essa transição que a gente sabe que é um problema do Atlético. Então, assim, esse retorno do Esquivel é para ser muito comemorado. Beleza? Falando um pouquinho da escalação, a gente deve ter Mikael no gol, tá? Na defesa, Palácios. Sei que o Dudu chegou a treinar de titular em alguns momentos, não me surpreenderia, mas a priori, até onde eu sei, Palácios, Abraão e Léo Pelé e Fernando. Tá acabando o momento Fernando, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos que tá acabando o momento Fernando como esse titular absoluto do Clube Atlético Paranaense. O torcedor do Atlético não vê a hora de vir o Fernando pelas costas e o retorno do Esquivel também é muito positivo nesse sentido, né? Raul, Filipinho e Bruno Zapelli no meio campo. E, cara, eu tô numa relação de amor e ódio com o Filipinho que é curiosa. Porque ao mesmo tempo que eu entendo que ele não é esse camisa 8 de ritmo, de ser um jogador que faz bem essa transição ataque-defesa e que tem alguns problemas, eu acho que o Filipinho, em algum momento que vira a chave, ele pode ser um jogador muito importante, é intenso, porra, tem boa capacidade de atacar espaço, pressiona bem. Então, assim, é um projeto que o Atlético está comprando para desenvolver o jogador. Eu gosto dessa ideia de desenvolver o atleta, de desenvolver o Filipinho. Porque eu acho que se ele melhorar um pouquinho a relação dele com a bola, ele pode ser uma peça muito importante. E na frente, sem muitos mistérios, Luiz Fernando pelo lado esquerdo. Espero ver o jogo mais influente do Luiz Fernando. Não achei que foi tão bem na estreia. E a gente falar sobre esse jogar bem, a gente também fala sobre o Luiz. O Kevin Velasco, pelo outro lado, que também, assim, acho que foi melhor que o Luiz no primeiro jogo, mas espero mais do Velasco também, principalmente nesse processo criativo, principalmente nessa ideia de ter um Atlético mais com a bola. Eu acho que o Velasco, sempre quando ele vem pelo corredor central, ele vai melhor do que quando ele joga aberto. É o motorzinho da equipe e eu vou insistir nisso porque eu acho que ele faz muito bem esse perfil. E no comando de ataque, Allan Kardec. Sempre é bom lembrar que no banco de reservas temos Isaac, nosso 12º jogador, nosso foguetinho que sai do banco para fazer a diferença. A gente tem Renan Peixoto, que estreou com gol. A gente tem Patrick, a gente tem Juliano, a gente tem Léo Derek, a gente tem João Cruz. O banco de reservas para a Série B sempre é fundamental. Espero que o técnico Maurício Barbieri continue fazendo o que ele fez na primeira partida, que é simplesmente saber utilizar bem o banco de reservas. Beleza, rapaziada? Acho que o jogo contra o Criciúma é um jogo muito importante para começar bem essa trajetória na Série B, na Arena da Baixada, algo que eu não vou mentir para vocês que eu tô bem desconfiado. E mais do que isso, sabe? Seguir essa trajetória de forma tranquila. A Série B do Atlético, ela não precisa ser uma Série B caótica. Acho que a gente já viveu muitos momentos de caos recentemente. Eu acho que 2025 é um ano para o Atlético reencontrar paz. Eu acho que a disparidade técnica que existe do Atlético em relação às outras equipes, num aspecto de Série B, pode ser o suficiente para o Atlético reencontrar paz. Beleza, pessoal? Então é isso. Peço para que deixem o like, se inscrevam no canal, sempre aquele processo de sempre. E live de pré-jogo, a partir de 4 horas, tá? Sei que muitos de vocês estarão na Arena da Baixada, mas como nossos amigos da Trex estão fazendo a transmissão agora, live de pré-jogo a partir das 4 horas. E se duvidar, a gente assiste o primeiro tempo junto. Eu preciso pra Barbacena hoje, cara. Preciso pra Barbacena. Passagem, nem sei que horas é, pra ser sincero. Acho que é meia-noite. Mas a rodoviária é longe aqui de casa, então assim, eu vou ter que me dar uma viradinha mesmo. É isso! Tamo junto, daqui a pouco tem live. Forte abraço, tchau, tchau, é nóis. Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, que estão aqui na minha camisa, Clara Nunes e tantas outras. Abençoe nosso furacão hoje.